Afinal de contas, o que é a salvação? Será que você é realmente salvo? Será que é possível sabermos se o nosso nome está escrito no livro da vida? Fica comigo até o final desse vídeo e vamos descobrir as respostas para essas e outras perguntas. Graça e paz a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dos seus primeiros passos. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de salvação, sob o título Como ter certeza da salvação. E a palavra salvação, ela aparece cerca de 167 vezes em toda a Bíblia. E para começar a aula de hoje, nós vamos começar definindo o que é, de fato, a palavra salvação. Quando nós vamos olhar no dicionário bíblico Almeida, ele dá a seguinte definição para nós. Salvação é o ato e processo pelo qual Deus livra a pessoa da culpa e do poder do pecado e a introduz numa vida nova, cheia de bênçãos espirituais por meio de Cristo Jesus. Ainda de acordo com o dicionário bíblico Strong, ele vai nos dar a raiz grega da palavra salvação, que vem de sotério. Por isso que nós chamamos o estudo da salvação de soteriologia. E ele vai dar dois modos pelo qual essa palavra significa, um modo geral e um modo mais individual. O modo geral, ele vai tratar a salvação como a libertação do perigo da escravidão ou de alguma prisão. No modo mais específico, pessoal, ele vai tratar salvação como a libertação do pecado e de suas consequências espirituais e a admissão à vida eterna com bem-aventuranças no reino de Cristo. Então, nós temos basicamente alguns personagens que se interessaram em saber como conseguir a salvação. Dentre esses personagens, nós vamos citar três: o jovem rico, Nicodemos e o soldado de Filipos. Esses personagens, eles apresentam três aspectos da salvação. O primeiro aspecto que encontramos com o jovem rico é que a salvação, ela exige uma submissão ou uma obediência a Jesus. Veja comigo o que está escrito lá em Marcos, no capítulo 10, do versículo 17 ao 31. Eu não vou ler todo, mas apenas um trecho. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja que aquele jovem, ele se interessou quando ele encontrou Jesus em buscar a resposta para a sua dúvida. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus prontamente respondeu àquele moço aquilo que ele não queria ouvir, que era: vende tudo o que tu tens, reparte para os pobres e segue-me, exigindo que a salvação, ela exige de nós uma obediência total àquilo que Deus ou Cristo nos manda fazer. Em segundo ponto, o segundo personagem, nós temos Nicodemos. E quando a gente vai ler a história de Nicodemos, a gente vê que ele era um doutor da lei. Nós vemos que Nicodemos, ele vai se encontrar com Jesus à noite. E ele vai questionar a Jesus a respeito da salvação. E veja o que ele pergunta a Jesus: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Essa argumentação que Nicodemos fez para Jesus foi a resposta que Jesus deu a ele. É necessário nascer de novo. Então, o segundo aspecto de salvação é justamente ter uma vida nova. Nascer de novo significa ter uma convicção nova, uma convicção renovada da sua vida pregressa. Nicodemos, ele era um doutor da lei. Nicodemos, ele tinha o total conhecimento da Torá, dos escritos e dos profetas. Nicodemos, com certeza, tinha basicamente toda a Torá gravada ou decorada em sua mente. E o que chama a atenção é que não adianta você
ser expert na Bíblia. Não adianta você ter muito conhecimento bíblico, não adianta você ser um doutor, um teólogo, ter vários diplomas bíblicos, se você não tem uma nova vida em Cristo. Se você não tem uma nova convicção em Cristo. Não existe ser que saiba mais a Bíblia do que Satanás. Satanás não só conhece toda a Bíblia, como ele estava lá em cada episódio que a Bíblia menciona. Só que a grande diferença de Satanás para aqueles que creem em Cristo é que Satanás apenas conhece a Bíblia, mas ele não tem uma vida renovada. Ele não segue os preceitos bíblicos. Para ser salvo, é necessário ter uma vida nova, nascer de novo, ter novas convicções. O terceiro personagem que a gente encontra é o carcereiro de Filipos. E o carcereiro de Filipos, ele aparece na história bíblica, lá em Atos, no capítulo 16, versículos 25 ao 34. E com o carcereiro de Filipos, nós aprendemos o terceiro aspecto da salvação, que é a salvação, ela resgata você no momento de maior crise. Quando Paulo e Silas foram presos, perto da meia-noite, a Bíblia fala que eles começaram a orar e a cantar hinos ao Senhor. E a Bíblia fala que houve um grande terremoto naquele lugar. E os alicerces, a prisão de todos os que estavam ali foram abertas. E na cultura romana, quando um carcereiro deixava o prisioneiro escapar ou fugir da prisão em que ele estava tomando conta, esse carcereiro ou esse soldado, ele era severamente punido. Então, quando esse carcereiro ele viu que todos os presos estavam soltos e livres para fugir, ele se desesperou. Ele entrou em uma crise profunda, de tal modo que ele quis suicidar-se. E o que foi que aconteceu? Paulo e Silas disseram para ele: olha, não tire sua vida, pois todos nós estamos aqui. E esse carcereiro, cheio de temor, ele disse: o que eu posso fazer para ser salvo? E a primeira coisa que Paulo disse para ele foi: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E eu tenho um recado para dizer a você, aproveitando esse episódio do carcereiro. Talvez você esteja com uma vida em crise, como esse carcereiro estava, né? Talvez você esteja preocupado, desanimado, entristecido, sem esperanças, até mesmo tentando tirar a sua própria vida, como esse carcereiro fez. Mas lembre-se, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e ele transformará toda a maldição em bênção. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus e ele transformará a desesperança em uma nova esperança de vida para a sua vida. Aconteceu com o carcereiro, pode acontecer com você também. E aí nós vamos para o ponto 2 da nossa lição de hoje. E o ponto 2, ela vai falar o seguinte: quando o homem recebe a salvação. Quando é, afinal, que o homem ele vai receber a salvação? E para que o homem seja salvo, é necessário 4 passos fundamentais. Que passos são esses? O primeiro passo é reconhecer que você é um pecador. Primeiramente, você tem que reconhecer que você é pecador. Não tem como você chegar a Cristo sem reconhecer as suas falhas, as suas limitações. O segundo ponto é arrepender-se dos seus pecados. Então, o primeiro ponto é reconhecer e o segundo ponto é arrepender-se. Para que você alcance a salvação, é necessário que você se arrependa dos seus pecados. O terceiro ponto é crer em Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida e recebê-lo como o Senhor da sua vida. Este é o terceiro ponto para se alcançar a salvação. E o quarto passo, o quarto ponto é voltar-se para Deus, tendo agora uma nova vida. Assim como o Senhor Jesus propôs a Nicodemos, ter uma nova vida. Não existe salvação sem arrependimento. É impossível o homem ser salvo se ele não se arrepender dos seus pecados.
Por quê? A palavra arrependimento ou arrepender, na raiz grega, ela vem da palavra metanoia, que significa mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de compreensão. Então, a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados e você crê em Jesus Cristo como o seu Salvador, você tem uma mudança na sua mente. E esta mudança de mente vai acarretar numa nova perspectiva de vida. Aquele velho homem que tinha práticas erradas, que tinham práticas contrárias à vontade de Deus, ele agora vai começar a andar na contramão do mundo, porque a sua mente, o seu pensamento, a sua compreensão, ela foi mudada pelo Espírito Santo. Esse arrependimento, ele é um passo de fé dado pelo ser humano para receber o caráter remidor do sacrifício de Jesus pela sua vida. Toda vez que um homem ele se arrepende de seus pecados, ele está dando um passo de fé na sua salvação, na sua entrega para Jesus Cristo e, porventura, na sua recompensa nas regiões celestiais. Vamos ver agora o significado de alguns termos que a gente encontra quando a gente estuda a soteriologia, ou seja, o estudo da salvação. E esses pontos, eles abrangem 7 processos específicos. O primeiro processo é o processo de conversão, ou seja, quando Jesus ele fez o primeiro milagre em Caná da Galileia, e eu acho muito interessante esse milagre, porque aparentemente foi um milagre que não impactou a vida das pessoas diretamente, mas esse milagre ele trouxe o verdadeiro aspecto, o verdadeiro significado do ministério de Jesus. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele veio mostrar para que ele veio. Eu vim transformar a vida do homem pecador em uma vida nova. Eu vim transformar a sua vida, que é água, em uma vida nova, que é vinho. E o vinho na Bíblia, ele tem um significado muito interessante. Ele significa a alegria no Espírito Santo, a alegria com Deus, a comunhão, a festa com Deus. Quando Cristo ele transforma a água em vinho em seu primeiro milagre, ele está demonstrando o poder da conversão que ele faria no coração das pessoas. E o segundo ponto, o segundo processo da soteriologia é a regeneração. E regeneração nada mais é do que o nascer de novo. Quando a pessoa ela se converte, o processo de salvação, ele inclui o nascer de novo. Toda a salvação, todo o processo de salvação, necessariamente o homem ele nasce de novo. Ele tem novas convicções, ele tem uma nova forma de viver. E o terceiro ponto é a justificação. E a justificação nada mais é do que o ato divino pelo qual ele declara as pessoas livres de culpa e aceitáveis a ele. O homem é justificado pela fé e não pelas obras. É muito importante a gente destacar a justificação. Por quê? Porque a salvação, ela não vem por obras. Lá em Romanos, capítulo 9, versículo 16, a gente vê que Paulo, ele diz que a salvação, ela não vem para aqueles que querem e não vem para aqueles que correm, nem para aqueles que se esforçam, mas para aqueles a quem Deus age de forma graciosa. Então a salvação e a justificação é um presente gracioso de Deus. Ele dá de graça, não é pelo seu mérito, não é pelo seu merecimento. A salvação, ela é uma dádiva de Deus, ela é um ato gracioso de Deus. Existe uma grande diferença entre graça e misericórdia. A graça, ela é um presente que você recebe sem merecer. E a misericórdia, ela é algo que Deus não dá a você, mesmo você merecendo aquilo. Por exemplo, a graça que foi dada a nós, que é a salvação, é de forma imerecida. E a misericórdia de Deus é quando ele não nos pune pelos nossos pecados, porque ele age de forma graciosa, visto que os nossos pecados já foram pagos por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Então, o próximo ponto é a fé. E a fé é a
condição para que o homem seja justificado. Essa fé resulta da obra do Espírito Santo, pelo qual o homem é habilitado a unir-se com Cristo e alcançar a salvação. Para que se tenha salvação, para que se seja salvo, é necessário que o homem manifeste a chamada fé salvadora. Esta fé salvadora é aquela fé a qual o homem ele reconhece que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados. É aquela fé que reconhece o senhorio de Jesus e que o homem voluntariamente entrega-se a esse Salvador. Próximo ponto é o arrependimento. E o arrependimento ele está intrinsecamente ligado à conversão. Não há conversão sem arrependimento. E aí, como eu já tinha falado antes, o arrependimento é a mudança de mente, é a mudança de compreensão, é a mudança de vida do indivíduo. E o próximo ponto é a santificação. A santificação é um processo progressivo. Nós estamos vivendo uma vida em um processo de santificação. É uma escada. Quanto mais você sobe essa escada, mais próximo você está de Deus e mais santificado você é. A santificação plena e completa se dará quando chegarmos lá nos céus. E esta santificação plena e perfeita, ela é chamada de glorificação. Só a título de conhecimento, existem duas linhas de pensamento, uma calvinista e uma arminiana, que vão tratar sobre os aspectos da salvação, ou as características da salvação, mas basicamente voltado para a ordem. Esta ordem de salvação, também chamada de Ordo Salutis, ela vai diferenciar de um ponto a outro em questão de, enquanto os arminianos creem que, primeiramente, o ser humano ele manifesta o arrependimento para depois ele nascer de novo, o pensamento calvinista ele vai entender que primeiro o homem ele nasce de novo para depois manifestar a fé salvadora. Independente de um ou outro vir primeiro, a gente compreende, a gente entende nessas visões que tanto a fé como o nascer de novo são imprescindíveis para que haja a salvação no ser humano. Então não importa a ordem, se é a ordem arminiana ou se é a ordem calvinista. O importante é, na salvação é necessário haver a fé salvadora e o arrependimento de pecados para o nascer de novo. Então nós vamos para o terceiro ponto. E nesse terceiro ponto nós vamos tratar em como eu sei que eu estou salvo. Como é que eu sei que eu estou salvo? E a certeza da salvação, ela é destacada na Bíblia de uma forma muito simples, através da fé. Não há uma evidência palpável ou uma evidência visível de que você está salvo. Não há um sinal, como foi dado por Deus, claro, em outras circunstâncias, como um sinal que foi dado a Caim. Mas a salvação, ela pode ser tida como segura e como certeza na vida do crente através da fé. Você tem que crer que você foi salvo através de Jesus Cristo naquela cruz. O segundo ponto de como eu sei que eu sou salvo é quando eu manifesto o fruto do Espírito, como está lá em Gálatas 5:22. Nós temos lá uma lista das ações do fruto do Espírito: longanimidade, benignidade, paz, gozo. Então, quando o crente ele manifesta o fruto do Espírito em sua vida, ele está manifestando às pessoas que ele é um crente salvo, que ele é uma pessoa salva, verdadeiramente salva. E o terceiro aspecto, ou a terceira evidência de salvação, é que ele é selado. O crente, ele é selado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vemos isso lá em Efésios, capítulo 1, versículos 13, que o crente ele é selado pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você se rende aos pés do Senhor, o Senhor Jesus ele lhe perdoa, ele lhe justifica, e o Espírito Santo ele vai selar você. E quando ele sela você, ele está dizendo para que toda a região espiritual veja: este indivíduo, ele agora me pertence. Ele agora é meu. Eu o comprei. Ele está selado, ele está garantido em minhas mãos.
O quarto ponto que nós vamos abordar são as provas bíblicas de que eu sou salvo. Quais as provas bíblicas de que eu sou salvo? Essas provas bíblicas, elas vão dar segurança de salvação para nós. Essas evidências, elas vão nos dar uma base firme e sólida na segurança da nossa salvação. E que evidências são essas? A primeira evidência é que não há perigo para o crente fiel. O crente fiel, ele não tem medo do inferno. Eu já vi muitas pessoas dizerem: eu vou ser crente porque eu tô com medo de ir para o inferno. Eu vou ser crente porque Jesus está voltando e eu não quero ir para o inferno. E esta não seria uma boa motivação para você entregar a sua vida para Jesus. O medo do inferno não é uma boa motivação, porque o crente de verdade, aquele que verdadeiramente entrega a sua vida a Cristo de forma genuína, ele entrega a sua vida a Cristo porque ele arrependeu-se de seus pecados e ele quer ter uma vida nova. E esta vida nova, esta segurança que Cristo dá a esta pessoa, ela lhe dá a total ausência de medo, de perigo, de uma condenação. A Bíblia fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há perigo para você. O segundo ponto, a segunda prova bíblica de que nós somos salvos ou de que há segurança nessa salvação de Cristo é que nós somos ovelhas do Senhor. E por nós sermos ovelhas do Senhor, nós encontramos alguns aspectos. Por exemplo, a ovelha do Senhor, ela conhece a voz do seu pastor. Toda ovelha que pertence ao aprisco do Senhor Jesus, ela conhece a voz do seu pastor. Todo o crente salvo, ele conhece, ele sabe a quem ele pertence. E o próximo ponto é que o pastor, ele conhece as suas ovelhas. Toda a ovelha, ela conhece a voz do pastor e o pastor também as conhece. O próximo ponto é que as ovelhas, elas seguem o pastor. O crente fiel, o crente salvo, ele sempre vai seguir a Jesus. Ele sempre vai seguir aquilo que Jesus manda, aquilo que Jesus pede que ele faça. O próximo ponto é que as ovelhas, elas jamais perecerão. Esta é uma segurança tremenda, irmãos. Esta é a segurança que o pastor nos dá. Ele nos diz que as minhas ovelhas jamais perecerão, porque nós estamos seguros num aprisco do Senhor. E o próximo e último ponto é que as ovelhas não serão arrebatadas, ou seja, elas não serão arrancadas das mãos do pastor. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, quando você é salvo, quando você agora torna-se uma ovelha desse pastor, você jamais será arrancado das mãos desse pastor. O próximo ponto é que nós somos renascidos em Cristo. Se você é renascido em Cristo, se você tem uma nova vida em Cristo, se você é regenerado em Cristo, você tem a sua segurança de salvação. Bom, meus amados, diante de tudo que foi falado aqui hoje a respeito da salvação, eu pergunto a você, e agora? Você tem certeza da sua salvação? O que é que falta para que você seja realmente salvo? Se você precisa entregar a sua vida a Cristo, não perca tempo, faça isso. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e só através dele há salvação. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma opinião, deixa aqui nos comentários, deixa seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, para que assim como você, outras pessoas possam também ser abençoadas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.